Le damos espacio en este momento al señor Ricardo Correa, máster en gestión estratégica de negocios, graduado en gestión de seguridad empresarial, miembro y director de ABCEP y presidente de ABCFAP Brasil, quien nos presentará la charla La calificación profesional como diferencial en la industria de la seguridad privada. Bom dia a todos. Não sei falar espanhol, mas busquei colocar a minha apresentação toda em espanhol. Vou falar bem devagar o português para ficar bastante compreensível, mas eu acho que vai ter facilidade na melhor compreensão. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer demais, Johan, pela recepção, por receber todo esse grupo de brasileiros aqui, o qual tenho orgulho de fazer parte. Ao César, também o meu agradecimento, César, por nos receber, pelo convite. Agradecer ao Frigo. O Frigo até fez uma colocação, disse que eu sou que nem o Roberto Carlos no Brasil, que eu tenho mais de 1 milhão de amigos que pediram para que eu palestrasse aqui com vocês. Então isso me coloca numa obrigação de realmente de responder a expectativa do setor. Cumprimentar e dizer da importância desse tipo de evento para nós, latino-americanos. E aqui eu gostaria de cumprimentar o Rudy, presidente da Associação Boliviana, dizer, Rudy, eu não sei se você está aqui, mas dizer que a Bolívia, há um ano atrás, fez a grande diferença, quer dizer, acabou unindo todo o mercado, e aqui estamos na Costa Rica renovando e novamente discutindo o tema segurança. Dizer ao Gabriel, que me antecedeu, Gabriel, que se as nossas dificuldades são as mesmas no mundo, as nossas soluções também. Então esse é o momento onde nós temos que discutir. É aqui que nós temos que aprender a fazer a nossa lição de casa. Nós, pelo menos no Brasil, nós lamentamos mais do que realmente efetivamente fazemos. Mas esse é o momento onde nós podemos nos doar um pouco e aprender um com o outro. Agradecer também o presidente Jacobson, presidente da FEPASEP, que infelizmente não pôde nos acompanhar neste evento, devido à sua saúde. Não está funcionando. Bom, eu represento a ABCFAV. A ABCFAV é uma associação que representa todas as escolas de formação de vigilantes no Brasil. Somos mais de 300 associados. Uma entidade que este ano completou 35 anos. Estamos nos 27 estados do Brasil. O nosso setor, como já dito aqui na discussão entre os fiscalizadores, nós somos fiscalizados, controlados pela Polícia Federal no Brasil. Isso nos coloca num patamar, num andar desse armário, de cumprirmos com excelência, porque a Polícia Federal é bastante ativa no seu controle, é bastante ativa na sua fiscalização. O sistema GESP, que é um sistema eletrônico de controle, como dito aqui pelo Dr. Campidelli, é importante que todos saibam, nós saímos de um processo de papel, de acúmulos de papel, e para que vocês tenham uma ideia, cada aluno que passa num centro de formação, num curso de formação, ele representa 12 folhas de papel. Então nós temos um volume mais ou menos de 600 mil alunos por ano. Então vocês imaginam um arquivo dessa quantidade de papel que nós tínhamos que cumprir e arquivar e manter 2 anos em arquivo seguro. Hoje, esse processo ele é todo eletrônico. Ele facilita, ele agiliza
ele leva de ponta a ponta um Brasil que tem uma extensão gigante, quer dizer, o vigilante que atua no Amazonas, como no Rio Grande do Sul, numa distância de 4, 5 mil quilômetros, ele tem o mesmo registro, a mesma qualificação, o mesmo rigor a ser cumprido. A Polícia Federal, em novembro do ano passado, ela fez uma ação de combate à clandestinidade. Clandestinidade essa, muitas vezes, forçada pelo contratante do serviço de vigilância, onde também o Dr. Campidelli trouxe esse modelo. Nós tivemos um caso no Carrefour, em São Paulo, e isso acontece com os grandes magazines varejistas, que acabam contratando e tendo uma função, um profissional com desvio de função. Então, ele contrata lá um gestor, um controlador de acesso, um agente de prevenção de perdas, só que lá na ponta, esse profissional ele exerce a função de vigilante. Quando não, ele contrata um profissional de segurança pública que utiliza de todos os recursos do poder público para atuar na segurança privada, que também acaba sendo uma clandestinidade forçada, muitas vezes, por esse contratante. E em novembro do ano passado, essa operação da Polícia Federal deflagrou 400 empresas de segurança clandestina no país. No Brasil, nós temos um estudo que para cada um vigilante legal, nós temos 3 ilegais. Então, isso quer dizer que se o Brasil hoje contempla cerca de 530 mil vigilantes formais com carteira registrada, nós temos mais de 1,5 milhão de profissionais trabalhando na clandestinidade, movendo de forma clandestina um dinheiro grande, né, e sem nenhum tipo de recolhimento, sem nenhum tipo de controle, sem nenhum tipo de padrão de entrega de segurança, e causando muitas vezes os danos, como aconteceu nesse caso do Carrefour. Para ser vigilante no Brasil, o profissional, o cidadão, ele tem que preencher alguns requisitos. Entre esses requisitos, ele tem que ser brasileiro, nato ou naturalizado. Ele tem que ser maior de 21 anos. Ele tem que ter instrução correspondente à 5ª série, o ensino básico. Ele tem que ter sido aprovado num curso de formação de vigilantes. Ele tem que comprovar exame físico e mental. Isso quer dizer o quê? Que ele tem que passar por um exame físico e por 6 tipos de testes psicológicos aplicado por psicóloga credenciada também na Polícia Federal. E ele tem, o mais importante, comprovar idoneidade através de antecedentes criminais. Ele não pode incorrer em nenhum tipo de processo criminal para ser um profissional de vigilante. Então, daí vocês entendam que esses 520 mil que atuam de forma legal no país, eles têm todo um rigor para o exercício da função. Enquanto isso, aquele 1,5 milhão, infelizmente, não cumpre nenhum tipo de critério como esse estabelecido em normativa da Polícia Federal. Aqui eu trago alguns números. São números de alunos que passaram pelos nossos cursos de formação nos últimos 5 anos. Em 2018, nós tivemos pouco mais de 556 mil profissionais que passaram por um curso profissionalizante dentro de uma escola de formação de vigilantes. Em 2019, esse número chegou a 564 mil. Em 2020, devido à pandemia, nós tivemos uma queda muito grande, porque em muitos estados do Brasil, as escolas ficaram fechadas mais de 6 meses, e colocou realmente o setor num lugar muito crítico. Então, nós tivemos pouco mais de 400 mil. Em 2021, 520 mil. E em 2022, perto de 450 mil. Um ponto importante a ser ressaltado é que no Brasil a legislação obriga o profissional legal, o vigilante legal, a retornar a cada 2 anos para a sala de aula. Então, a cada 2 anos, esse profissional ele passa por uma reciclagem de conhecimento em todas as matérias, em todas as disciplinas do curso de formação de vigilantes. Isso também faz com que ele renove todo aquele processo
de atestado médico, psicológico e também das certidões negativas criminais. Então, a cada 2 anos, esse profissional, ele atualiza as suas condições de trabalho no setor da segurança privada no Brasil. Um dado importante é dizer também que as escolas de formação de vigilantes, elas dão cerca de 23 milhões de disparos de arma de fogo por ano. Isso é um volume muito grande. E no Brasil, nós temos somente uma indústria que produz munição. Então, por muitas vezes, o nosso setor, a nossa atividade, ela fica refém, se torna refém desta indústria. Então, esta indústria acaba impactando problema de valor de dólar, guerra na Europa, enfim, falta de insumos, e o que acaba gerando um impacto e também um índice de aumento nos custos de operação dos centros de formação. E para isso, a ABCFAV, juntamente com a Davina, nós buscamos o desenvolvimento de um simulador de tiro, algo muito próximo à realidade, e o nosso projeto, inclusive apresentado para a Polícia Federal, é para que a gente tenha e consiga uma redução de 40% no número de disparos reais. Isso significa cerca de 10 milhões de tiros a menos, quer dizer, 10 milhões de riscos a menos para um vigilante, além do problema do acúmulo de pólvora, chumbo, toda a parte ambiental que isso acaba gerando. E o manuseio disso, porque 80% desse volume, ele é produzido dentro das escolas. No Brasil, as escolas têm o poder de fazer a sua recarga. Então, nós compramos os insumos, pólvora, chumbo, espoleta, estojos, e produzimos dentro da nossa própria escola. E a Polícia Federal, ela controla exatamente a espoleta. Através de uma espoleta, ela considera um tiro. Então, isso cria uma facilidade no controle e também na fiscalização. Como dito, também pelo Gabriel, não tão diferente do México, no Brasil nós temos a vigilância patrimonial, que gira em torno mais ou menos de 85% desse volume da segurança privada. Nós temos os transportes de valores, nós temos a segurança pessoal, nós temos a escolta de cargas, nós temos os grandes eventos, são os profissionais que atuam nos grandes eventos do país, sejam eles esportivos ou artísticos, e nós temos também o uso de armas menos letais, que acabou sendo também um instrumento para que o profissional de segurança corresponda a uma agressão através de um uso progressivo controlado, quer dizer, necessariamente ele não precisa sacar uma arma de fogo, ele pode sacar uma taser, uma Spark, ou até mesmo uma arma com munição de borracha, de gás, enfim. Esses são os setores que mais giram a economia da segurança privada no Brasil. Isto posto, aqui mostra uma grande dificuldade. E quando eu trago aqui para vocês a necessidade de uma qualificação, e essa qualificação realmente ser um instrumento de ganho para o setor, entender, o empresário entender que um vigilante de banco, ele não é o mesmo vigilante de um shopping, ele não é o mesmo vigilante de um hospital, ele não é o mesmo vigilante, por exemplo, que vem acontecendo no Brasil nos últimos meses, em escolas públicas e privadas, onde pessoas estão invadindo e matando crianças. Então, as escolas de formação, elas trabalham justamente nessa ponta do profissional de segurança, na habilitação dele, para que ele corresponda às normas e procedimentos e à expectativa do cliente contratante. No Brasil, o papel do supervisor de segurança, muitas vezes, acaba gerando um impacto negativo para a empresa, colocando a empresa num rol de prejuízo muito grande. Eu vou trazer aqui para vocês, quando a gente falar de turnover, onde simplesmente o supervisor ele chega num contrato, saca o vigilante que lá está, e tem 1, 2 anos de atividade naquele posto de serviço, e leva ele para uma outra atividade aonde não condiz com a operação. Então, isso acaba realmente impactando na perda do contrato, muitas vezes, ou muitas vezes também
em perder esse profissional lá na ponta, gerando o turnover, como eu disse. Aqui nós temos as disciplinas do curso de formação. Nós temos as noções de segurança privada, nós temos o direito aplicado, direitos humanos, relações humanas no trabalho, sistema de segurança pública e crime organizado, prevenção e combate a incêndio, primeiros socorros, educação física, defesa pessoal, armamento e tiro, vigilância, comunicação via rádio, conceitos básicos de segurança eletrônica, noções de criminalísticas e técnicas de entrevista, uso progressivo da força e o gerenciamento de crise. E agora não, já há 20 anos, desde 2000, o Brasil introduziu nas suas universidades o curso de Gestão e Segurança Empresarial. Isso eleva o nível de qualificação dos profissionais, porque ele acaba trazendo uma formação acadêmica para o supervisor, para o coordenador de segurança, para o gestor de segurança. Então, para você elaborar, muitas vezes, um plano de segurança no Brasil, seja numa indústria, seja num comércio, seja num banco, as empresas cobram que esse profissional tem que ser habilitado através de uma universidade. E no Brasil, o Conselho Regional de Administração é quem tem o guarda-chuva de proteção desses profissionais. Junto a isso, a ABCFAV também busca, já que a cada 2 anos esse profissional retorna à sala de aula, nós buscamos também trazer novos conhecimentos para o nosso corpo docente, aprimorar o conhecimento dos nossos instrutores, aprimorar o conhecimento dos nossos professores. Então, nós temos um trabalho de diagnóstico das dificuldades dos professores, mesclando conhecimentos técnicos com habilidades didáticas por meio de cursos preparatórios, inclusive hoje pela Polícia Federal. Muitas vezes, o profissional ele tinha muito conhecimento técnico, mas a didática, o ensinamento dele era muito ruim. Então, nós desenvolvemos, junto à Polícia Federal, um curso de qualificação didática. Nós ensinamos o profissional a ser um professor. Isso hoje, nós já temos mais de 1.000 profissionais qualificados neste curso junto à Polícia Federal. E esse curso, é importante também ressaltar, ele é ministrado pela Escola Nacional de Polícia, que é a escola justamente controlada pela Polícia Federal. Entender que os alunos, quais são os pontos deles que eles acham que precisam melhorar. Também é importante conhecer as opiniões dos alunos, quer dizer, todas as 300 escolas do Brasil, elas acabam tendo uma aplicação de questionário, analisando e avaliando o corpo docente, o meio didático, o conhecimento técnico daquele instrutor e, principalmente, os recursos didáticos utilizados pela escola. Muitas das nossas escolas hoje, elas já têm lousas inteligentes, controle e abertura de informações a nível mundial. Eu disse aqui, o Juan, inclusive, acabou de chegar, a importância de nós buscarmos parceiros como a Davina no desenvolvimento através da tecnologia, trazer essa tecnologia a fim de não só baratear, mas ampliar o conhecimento, reduzir os riscos e os impactos ambientais. Conhecer as dificuldades dos professores e a visão dos alunos, indicar cursos que incentivem a participação desse corpo docente, com a facilidade da internet, existindo vários cursos gratuitos, porque uma das coisas que a pandemia nos trouxe, e eu tenho certeza que nos diversos países aqui também, ela acabou nos aproximando através das ferramentas de Zoom e outras que existem, né, da Microsoft, enfim. Então, hoje, por exemplo, eu consigo fazer uma reunião da ABCFAV, mesmo eu tendo 300 associados em todo o Brasil, mas eu faço uma reunião e convoco em 15, 20, 30 minutos, eu tenho a participação de 200 empresários, 250 empresários. Então, rapidamente, hoje, nós conseguimos avançar com conhecimento, com técnicas, com habilidades, e isso também acaba chegando neste corpo docente. Rapidamente, quando nós desenvolvemos um produto como esse, da Costa Rica,
nós conseguimos levar para o Brasil inteiro, através da ferramenta e da internet, esse conhecimento, essa globalização, através de CPP, de ACES e de outras entidades internacionais, nós conseguimos embutir em todo o país. Aqui falar um pouquinho sobre a diferença da qualificação e do treinamento, né, da forma que muitas vezes é colocado para o ser humano. Nós temos que entender que foi, é e haverá de ser sempre o principal recurso das empresas de segurança privada serão os recursos humanos. Por mais tecnologia que a gente possa avançar, por melhores câmeras que a gente possa desenvolver, por melhores sensores de presença, ou enfim, sempre o papel do homem será fundamental para o exercício da segurança privada. E nós temos que buscar habilitar esse profissional. Não é só treinar, nós temos que avançar além daquilo que é a expectativa do contratante. E isso, justamente no Brasil, é o que as escolas buscam ser. Esse grande parceiro, deixar as empresas focadas e voltadas a entregar o seu nicho, entregar o seu profissional qualificado e jogar para as escolas esta qualificação. Compreender que as escolas são parceiros, que nós queremos fazer parte da planilha de investimento das empresas de segurança e não da planilha de custo. Nós, como escolas de formação e treinamento e qualificação, nós não podemos ser custo, sendo o homem a matéria-prima de vocês. Quanto melhor preparado, quanto melhor treinado, melhor será a entrega do produto final de vocês. Menor será o risco e os impactos nas empresas de vocês. Através disso, e isso é uma máxima da segurança, quer dizer, se nós temos algo a ser protegido, nós utilizamos dos recursos humanos, nós utilizamos da tecnologia, das barreiras físicas, nós utilizamos das normas e procedimentos. E entendendo, como eu disse, que o nosso produto é o ser humano, que todo investimento nesse ser humano é fundamental para o sucesso da empresa, para o sucesso do setor e para o sucesso até mesmo da economia, principalmente no combate a esse clandestino, que muitas vezes, e aí eu vou voltar à Bolívia, usar o Marcelo aqui como exemplo. O Marcelo usou muito na palestra dele na Bolívia, me permite, Marcelo, o preço inexequível. O clandestino só faz um preço inexequível porque ele não pondera exatamente todos esses pontos de qualificação, de entrega, de manutenção do seu contrato de trabalho. A certificação, a qualificação, preparar a pessoa para além da formação, qualificar com mais exigências ainda, além da sua função final. Quer dizer, hoje um vigilante, e durante muito tempo, isso falando do Brasil, um vigilante era conhecido como a pessoa de cara feia, né? A arma dele era fazer a cara feia. Hoje no Brasil, não. Hoje no Brasil, esse profissional, ele tem que ser um profissional educado, ele tem que ser um profissional qualificado, ele tem que ser um relações públicas, muitas vezes, da própria empresa. Ele é o primeiro contato do cliente com o seu contratante, com a empresa. Então, ele tem que ter um fino trato. Então, tudo isso passa por uma melhor qualificação. Então, além daquele treinamento obrigatório que nós temos no Brasil, muitas empresas, principalmente aquelas multinacionais hoje, como Prosegur, eu vi aqui G4S, empresas mexicanas que estão... Hoje nós só temos uma mexicana no Brasil, mas já tivemos mais. Empresa colombiana, elas levam essa necessidade e vendem isso como diferencial para o seu cliente, através das nossas escolas. Eu pedi para colocar uma imagem, eu não sei se foi colocada.
Você não colocou aquela imagem que eu pedi do selo? Sim. Esse modelo foi mostrado pelo Jacimar na palestra dele da Fenavist. Esse selo mostra e retrata exatamente a preocupação que a BCFAV, que os cursos de formação têm na entrega desse profissional. Quando nós tivemos o caso nos Estados Unidos do Floyd, onde os policiais assassinaram um cidadão negro, isso acabou tendo uma repercussão mundial. E logo em seguida, num grande magazine na cidade do Rio de Janeiro, teve uma matéria na maior emissora de televisão do país que mostrou e trouxe a notícia dizendo que um segurança perseguiu um cliente negro. E só perseguiu porque o cliente era negro. E aquilo me incomodou demais. Eu cheguei na empresa, como o Jacimar colocou, procurei a Zumbi dos Palmares, que é uma universidade que os 95% é voltada à população negra. Pedi uma audiência com o reitor dessa universidade e disse a ele, falei, olha, reitor, isso me incomoda porque nós não ensinamos o vigilante a ser racista, a perseguir um cliente negro. Ele fez assim, Ricardo, você precisa aprender o que é o racismo, para depois vir aqui e questionar os assuntos sobre o racismo. E aí eu disse para ele, eu falei, olha, então eu gostaria de aprender. Eu gostaria que o senhor ensinasse para as nossas escolas no Brasil inteiro. Como eu disse, são cerca de 600, 700 mil alunos por ano. Quer dizer, nós temos uma população gigante que passa pelas nossas escolas. Eu pedi para que ele criasse um curso transformando os nossos instrutores de direitos humanos em multiplicadores desta matéria, dessa disciplina. E o processo foi maravilhoso. Nasceu esse selo eu tive o prazer de ter desenvolvido, só que o selo ele tomou um vulto, ele tomou um rumo maior do que o que a gente esperava. Ele saiu de um preconceito racial, ele passou a ser também um preconceito de gênero. Hoje, nós já falamos, por exemplo, do feminicídio dentro das escolas de formação no Brasil. Nós falamos do tratamento dos vigilantes com pessoas portadoras de deficiência, os PCDs no Brasil. Nós falamos, algo aqui importante, sobre a xenofobia, quer dizer, o combate a qualquer tipo de preconceito de imigrantes. O Brasil é um país que recebe haitianos, venezuelanos, mexicanos, bolivianos, coreanos, enfim, recebe gente do mundo inteiro, e muitas vezes o vigilante ele agia com um modelo, uma forma diferente no tratamento para essas pessoas. Juan, por exemplo, é um cidadão argentino, mas que tem a sua permanência quase constante no Brasil. E acho que hoje ele já percebe esse tratamento dos profissionais de segurança. Então, esse projeto tomou um volume tão bacana, aonde nós buscamos, através da Fenavist, essa parceria, e hoje nós já temos, das 320 escolas que nós temos no país, nós temos cerca de 200 já homologadas, já temos mais de 100 mil vigilantes que já passaram por esse treinamento, por essa qualificação. Então, a entrega ela vai muito além do seu currículo obrigatório da Polícia Federal. Você consegue tirar ou eu consigo daqui? Você consegue retirar? E aqui falar um pouquinho, como eu disse, do turnover. Eu até trouxe aqui uma tabela, para quem não conhecia ou não conhece, como fazer o cálculo do turnover na sua empresa. Nós temos aqui a quantidade de contratados, mais a quantidade de demitidos, multiplicados por 100, dividido por 2. Esse coeficiente você vai dividir pela quantidade de efetivo da sua empresa.
E eu queria alertar vocês aqui. Em São Paulo, nós fizemos um estudo por amostragem em grandes empresas. O turnover na segurança privada no estado de São Paulo, que é o maior volume de vigilantes do país, ultrapassa 4%. Isso em nenhum setor da economia é aceitável. Isso quebra uma empresa. Quebra não só pelo processo seletivo e demissional, mas quebra pelo uso do uniforme, pela fuga de informações, pela fragilidade quando você tem a entrega desse profissional lá na ponta para o seu cliente. Isso mostra a vulnerabilidade da nossa atividade fim. E isso é uma das coisas, um dos pontos que a BCFAV, que as nossas escolas podem contribuir efetivamente com os seus clientes, com os seus parceiros, empresas de segurança. E isso acaba acontecendo, acredito eu, que em qualquer outro país que aqui está presente. Como eu disse, e eu trago aqui a bandeira da oportunidade, inclusive com o slogan, né, preparar alguém para essa oportunidade, é porque exatamente nesses últimos 3 meses, nós tivemos 6 incidentes em escolas públicas e privadas, e o que mais perguntaram, pelo menos para mim, que sou presidente da BCFAV, era se as empresas de segurança privada teriam condições técnicas e que os seus profissionais teriam habilidade para lidar com esse tipo de crime nas escolas. Porque o mercado lá fora, a economia lá fora, ela enxerga a vigilância como um item de briga, de guerra, de arma. E, na verdade, não somos. Nós precisamos mudar essa cara. Nós precisamos vender para a sociedade que nós podemos, sim, estar aonde a segurança pública não consegue estar. Que nós conseguimos entregar, sim, uma segurança privada na altura da sua contratação. E que não tem dificuldade em nós prepararmos um profissional para lidar com a criancinha lá no pré-primário, no berçário, ou com o adolescente na escola de 1º e 2º grau, e que o uso da arma é o último e quando houver este recurso, que por muitas vezes, através da